Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo deste sábado, um sábado que o torcedor vascaíno está cheio de expectativas quanto às próximas notícias do nosso Vasco da Gama. Pois, é claro, é importante relembrar aqui a você, meu amigo torcedor, que hoje tudo mudou no Vasco da Gama. De um Vasco que há 3 dias atrás estava sob o comando de um grupo norte-americano, 777 Partners, que tinha sob o comando desse grupo norte-americano Josh Wander como o sócio majoritário. Hoje já não é mais assim. Hoje o Vasco não está mais sob o comando da 777. Hoje o Vasco está sob o comando do próprio Vasco da Gama. O Clube de Regatas Vasco da Gama é o sócio majoritário de sua SAF, da 777 Partners, que antes majoritária, hoje tem apenas 31% das ações da Sociedade Anônima do Futebol. Um Vasco que, se antes tinha a expectativa de ter 50 anos de contrato com esse grupo dos Estados Unidos, hoje vive a grande possibilidade de ter aí um novo comprador. E a gente, é claro, vai trazer aqui a vocês, neste Fala Gigante, informações importantíssimas sobre essa situação do nosso Cruz Maltino. O que virá pela frente? Quem comprará o Vasco? Como será o nosso Gigante da Colina? A batalha judicial que tende a ser travada vai prejudicar o nosso Cruz Maltino? A gente vai falar tudo isso com vocês aqui agora neste Fala Gigante. Além dessas também, é claro, muitas outras informações, novidades. Falar sobre Álvaro Pacheco, técnico desembarca amanhã aqui no Rio de Janeiro. Falar sobre protestos contra o grupo norte-americano nesta manhã de hoje na França. E muitas outras informações. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso ainda não nos conheça, né, faço questão de te avisar, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia com a Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo, sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do nosso canal e sai pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso último vídeo do canal, que sai pela parte da noite. Então 3 conteúdos, muita informação, muita vascainidade, como a gente costuma falar aqui com vocês. Então, é claro, diante disso, a gente conta muito com o seu apoio. Estamos aí por detalhes, chegar inclusive aos 130 mil inscritos. Então, nada melhor do que você, como bom vascaíno, ajudar o canal do Gigante Vasco a chegar a essa marca tão importante. Então, se inscreva, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso canal, faça com que cada vez mais pessoas tenham acesso às últimas informações do Vasco através aqui do nosso trabalho. Show de bola, Vascão! Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Fala logo de Vasco da Gama, pois, como a gente falou com vocês no início, na introdução deste Fala Gigante, é um sábado que o torcedor vascaíno já acorda com muita expectativa. Ontem, para quem acompanha um pouquinho mais de perto o noticiário do Vasco da Gama, foi uma enxurrada de informações. Ontem, assim, foi um dia cheio, agitado, que deixou o torcedor vascaíno de cabeça quente, pois ele ia a um vídeo em um canal para entender uma informação. Logo, poucos minutos depois, já tinha uma outra informação saindo em cima dessa. Então, assim, foi um dia agitado. Ontem foi dia, por exemplo, né, de protesto de todas as organizadas dos clubes que hoje fazem parte do conglomerado da 777 Partners contra o grupo norte-americano. Ontem foi dia em que Josh Wander renunciou do seu cargo de dono do grupo norte-americano, da 777 Partners. Ontem foi um dia em que se confirmou mais do que nunca o interesse da Crefisa em comprar o Vasco. Ontem foi um dia que se confirmou também o interesse da 777 Partners em vender o Vasco, já ter inclusive até precificado, né, a SAF Cruz Maltina no mercado no valor de 600 milhões de reais por 30% das ações da 777. Ontem foi um dia que se confirmou a chegada de Álvaro Pacheco. Então, assim, foi um sábado muito quente, um sábado muito agitado, uma sexta, perdão, né, muito quente, uma sexta muito agitado que movimentou os bastidores da colina histórica. E hoje, sábado, a expectativa é que novidades aconteçam. Com relação a Álvaro Pacheco, o novo comandante do nosso Vasco da Gama, informação que a gente tem aqui amanhã, de fato, ele estará desembarcando aqui
no Rio de Janeiro. Pela parte da tarde, Álvaro Pacheco vai chegar à cidade carioca. Segunda-feira já vai estar no CT Moacir Barbosa para treinar a equipe. Inclusive, nesta manhã de hoje, ao jornalista Fábio Torres, o staff de Álvaro Pacheco falou sobre a situação do técnico português, que confirmou, a princípio, Álvaro Pacheco estará na beirada do campo na terça-feira contra a equipe do Fortaleza. E aí fica a dúvida, porque é o normal. Como o Álvaro Pacheco, que assim vai fazer um treino com o Vasco apenas na segunda-feira, vai estar na beirada de campo na terça contra o Fortaleza em uma decisão. A dúvida que fica é, será que não é melhor deixar o Rafael Paiva? Porque o Rafael Paiva já está no Vasco há 2 semanas, ou há quase 3, né? Salvo engano, inclusive. Fez a sua estreia contra o Fortaleza no meio da semana retrasada. No domingo enfrentou o Atlético Paranaense. No meio da semana passada, o Rafael Paiva treinou. Aliás, aí depois, na semana passada, né, no final de semana passada, Rafael Paiva comandou o Vasco contra a equipe do Vitória em São Januário. E foi para sua terceira semana nessa semana de agora. E iria para a sua quarta semana já na semana que vem. Então, assim, Rafael Paiva está há mais de 20 dias sob o comando da equipe. Hoje, o Rafael Paiva, pelo menos, já tem o comando do Vasco em suas mãos. Então, fica a dúvida. Será que não seria melhor deixar o Rafael Paiva? Mas, internamente, não se acha que isso é o melhor. Hoje, tudo indica que sim. Álvaro Pacheco estará na beirada de campo na próxima terça-feira. Inclusive, um detalhe importante aqui é que o técnico está tão afim de ser o novo comandante do Vasco que ele já vem estudando o time do Vasco da Gama. Informações é que desde o início das negociações, Álvaro Pacheco já estuda o elenco. Hoje, Álvaro Pacheco já tem um grande conhecimento das características de cada atleta dentro do elenco. Então isso é muito legal também. Porque o Álvaro ele não vai chegar cru. Ele já vai chegar entendendo o que cada jogador gosta de fazer dentro de campo, qual é a característica de cada jogador, para colocá-los nas melhores posições nas partidas do Vasco da Gama e já nessa estreia contra o Fortaleza na terça-feira. Será apenas um dia de treino para tudo que ele tem de conhecimento do Vasco colocar em prática no CT Moacir Barbosa nessa próxima segunda-feira. Então, Álvaro Pacheco chegando aí com muita vontade. Ele já analisou tanto o grupo que já até pediu reforço, né? Foi prometido que na janela do meio do ano chegarão reforços para o elenco Cruz Maltino. Então, assim, as coisas estão andando e terça será a grande estreia do técnico português. Tá animado, torcedor? Deixe a sua opinião nos comentários, porque é uma bomba aí de fato, né? Que Álvaro Pacheco já terá pela frente na sua primeira partida com a camisa. Com a camisa não, né? Mas assim, sua primeira partida na beirada de campo do nosso Vasco da Gama. E olha, torcedor vascaíno, prosseguindo aqui com o vídeo, né? Porque, de fato, hoje o clima é tenso. O clima é tenso em diversos aspectos, com relação principalmente ao grupo norte-americano. Hoje, o Red Star, que é um dos clubes do conglomerado da 777 Football Group, entrou em campo. Inclusive, no momento que eu gravo esse vídeo a vocês, o Red Star está ainda jogando. O Red Star hoje enfrenta a equipe do... Deixa eu confirmar aqui a vocês qual é o jogo do Red Star para não falar nenhum tipo de besteira. Mas o Red Star nessa manhã de hoje está enfrentando a equipe do Epinal pela terceira divisão do campeonato francês. O Red Star já garantiu o seu acesso à segunda divisão da elite francesa, sim, a segunda divisão do futebol francês. E uma vitória hoje do Red Star sobre essa equipe pode dar, inclusive, até o título da terceira divisão do campeonato francês ao clube que vai voltar à segunda divisão e faz parte desse grupo 777 Partners. Só que a gente falou também na introdução, né? O clima lá no Red Star não tá muito legal. O técnico do Red Star pediu para sair. As torcidas do Red Star ontem se manifestaram em tom de protesto contra a 777 Partners por tudo que vem acontecendo. E hoje houve um grande protesto por parte de torcedores do clube francês. Na manhã de hoje, antes da partida, torcedores do clube francês se manifestaram contra o grupo norte-americano. Um protesto aí que foi feito exigindo a saída da empresa norte-americana do clube francês. Então, assim, o clima é ruim em todo lugar. A gente teve na semana passada, por exemplo, né, torcedores do Standard Liège, clube russo, que também faz parte desse conglomerado da 777 Partners, não deixando que o elenco saísse do centro de treinamento em direção ao estádio, onde o Standard Liège estaria realizando a sua partida. Então o clima é ruim, o clima é de pressão em todos os 4 cantos do mundo contra o grupo norte-americano. É na Bélgica, é agora na França, como a gente acabou de ver, é também na Espanha, onde o bilionário russo, né, Oleg Goik, pede ali a penhora das ações do Sevilha
que o grupo norte-americano tem, né, no caso 10%, em forma de pegar essas ações como um pagamento não realizado pela 77 Partners. Na Austrália, a patrocinadora master do Melbourne City, que era a Bonza, no caso uma empresa também do grupo 777, saiu porque a Bonza faliu. Então, se a Bonza era a patrocinadora master do Melbourne, hoje o Melbourne não tem mais patrocinador master. Então, assim, hoje o Melbourne não tem um tipo de injeção financeira forte. Então, a casa está ruindo no grupo norte-americano em todo mundo. E aí, meu amigo torcedor, foi muito bom o Vasco ter tomado essa ação, porque, por exemplo, ontem a gente tem informações, né, que o Standard Liège, ele sofre nesse momento uma espécie assim de trava na justiça. O que isso significa? Hoje, o Standard Liège não pode vender as ações da 777 para ninguém, porque o grupo norte-americano, devido a tudo que vem acontecendo, fez com que a justiça tomasse essa postura completamente rígida contra o Standard Liège. O temor do Vasco foi exatamente esse, de que assim como aconteceu no Standard Liège, onde a justiça belga bloqueou os ativos da 777 Partners, ou seja, o grupo norte-americano não pode nem vender, nem vender as suas ações, nem fazer nada com as suas ações. Essa era a grande preocupação do Vasco, que a justiça brasileira também bloqueasse os ativos da 777 e o Vasco ficasse preso ao grupo norte-americano. Porque imagina, chega em setembro, a 777 Partners não paga o aporte. Vamos lá. E aí o que vai acontecer? O grupo norte-americano, corretamente, deveria ter que sair do Vasco. O Vasco poderia comprar as ações de volta pelo valor de R$1.000. Assim, é o que está em contrato. Porém, meu amigo torcedor, se a justiça brasileira visse que o grupo norte-americano estaria com problemas com as ações do Vasco da Gama, tivesse pessoas querendo tomar as ações do Vasco, ou as ações do Vasco tivessem sido entregues como garantias para outras empresas, simplesmente a justiça brasileira poderia bloquear as ações da 777 no Vasco da Gama. E aí sabe o que iria acontecer? O Vasco em setembro não conseguiria nem não vender as ações do grupo norte-americano para ninguém. Iria prejudicar o Vasco. Porque aí como o Vasco da Gama teria dinheiro no mercado? Como o Vasco da Gama conseguiria fazer novos investimentos? Então assim, quando a gente diz aqui a vocês que o fato do Vasco ter entrado na justiça foi uma forma de proteger o patrimônio, é uma realidade. O Vasco não fez isso por intuito político algum, mas foi para proteger o seu patrimônio. Até porque o grupo norte-americano já tinha o desejo de vender as suas ações. Isso foi o que a gente mais ouviu nestas últimas horas, que negociações, conversas, precificação já havia sido dada pela 777 no mercado. O grupo norte-americano precificou 30% das ações da Vasco da Gama SAF por R$600 milhões. Ah, Lucas, então o novo investidor tem que pagar R$600 milhões ao grupo norte-americano e ponto? Não. Esse é o valor que a 777 precificou pelas suas ações. E o investidor ainda teria que comprar mais 40%, e essa compra estaria sendo realizada através de aportes feitos. 280 em setembro desse ano, 120 em setembro do ano que vem. E ponto. Uma operação que no total custaria R$1 bilhão. A Crevisa foi uma empresa que veio com tudo. Fez um processo due diligence, ou seja, né, para conhecer ali uma investigação, negócio para avaliar certos riscos com a 777, com a Vasco da Gama SAF. José Roberto Lamarck está hoje nos Estados Unidos, de acordo com informações, com o intuito de conversar mais próximo com o grupo norte-americano. Edmundo, que é uma pessoa próxima à gestão do Pedrinho, Edmundo, que foi uma pessoa que cantou a pedra, né, durante todo o início do mês de maio, durante todo o mês de abril. Muitos torcedores não acreditaram no Edmundo, mas é importante falar, o Edmundo é uma pessoa muito próxima ao Pedrinho, o Edmundo tem uma relação, né, muito próxima ao atual presidente do Vasco. O Edmundo vinha falando, a 777 vai cair, a relação não é boa com a 777. E a última que o Edmundo trouxe é que nesse momento a Crefisa é uma empresa que, de fato, tudo indica que sim, vai ser a nova investidora do Vasco da Gama. Então assim, hoje tudo indica que vai ser a Crefisa. Mas sabe qual é o grande medo nesse momento? E é aqui que a gente quer entrar, é a tal da insegurança jurídica. Por que insegurança jurídica, Lucas? Ontem a gente teve informações que a 777 Partners contratou o escritório de advocacia, no caso carioca, um escritório aqui do Rio de Janeiro, do advogado Sérgio Bermudes. Sérgio Bermudes é sócio da advogada Guiomar Mendes, que é a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, no caso o ministro Gilmar Mendes. Então, o grupo norte-americano já contratou uma empresa para retomar o controle do futebol vascaíno. E é aí que entra a tal da insegurança jurídica. Porque você imagina, qual é a segurança que o investidor vai ter de hoje comprar as ações do Vasco, sabendo que hoje o Vasco da Gama tem o controle da SAF, porém em um caráter de liminar.
Qual é a segurança que o investidor vai ter de pagar caro pela compra do negócio e daqui a 1 mês, 2 meses, simplesmente o grupo norte-americano conseguir retomar o controle do futebol? E aí, o que irá acontecer? Qual é a segurança que hoje o Vasco da Gama passa ao mercado para dar ao investidor ali a possibilidade e principalmente a confiança de que vai comprar o negócio, vai comprar o Vasco e o Vasco da Gama vai se manter em suas mãos? Mas é importante falar, assim, antes que você comece a questionar, será que a atitude do Pedrinho foi certa ou errada? Eu já te aviso, foi certa. Foi certa. A atitude do Pedrinho foi certa. Pedrinho segurou, resguardou, protegeu o patrimônio do Vasco. Então, assim, não entrem nessa pilha de que o Pedrinho está errado em entrar na justiça. A insegurança jurídica que, caso haja, está sendo causada completamente pelo grupo norte-americano. E meu amigo, tá bom? Há uma insegurança jurídica. Porém, uma frase perfeita para mim foi dita pelo ex-diretor jurídico do Vasco, Leonardo Rodrigues. O Leonardo Rodrigues comentou sobre a ação do Vasco da Gama. Ele até gravou um vídeo, mas eu quero trazer aqui as palavras de Leonardo Rodrigues nas redes sociais, porque assim, é o perfeito para mim, pois o vídeo é muito longo. Ele diz assim, ó, abre aspas, logo no título, e é a frase que resume: a emenda não pode ser pior do que o soneto. O que Leonardo Rodrigues quer dizer isso? O fato do Pedrinho ter entrado na justiça contra o Vasco, contra a 777 e a favor do Vasco, e automaticamente ter causado essa insegurança jurídica na nova compra do Vasco por um novo investidor, não é pior do que poderia acontecer no Vasco da Gama daqui a 3, 4, 5 meses. Lá em setembro, quando o aporte não caísse. Ou antes, quando as ações do Vasco pudessem vir a ser confiscadas por outro grupo. Ou quando um jogador pudesse ter aí a sua venda confirmada e todo o seu dinheiro indo para a empresa norte-americana. Ou para uma empresa que a empresa norte-americana deve. Então sim, traz uma insegurança jurídica? Ok. Mas a emenda não pode ser pior do que o soneto. E é o que diz o ex-diretor jurídico Leonardo Rodrigues, abre aspas. Vamos lá ler um trechinho aqui do texto que ele escreveu nas redes sociais nesta manhã de sábado, abre aspas. O Vasco atravessa hoje um momento extremamente conturbado, com muita instabilidade e diversas incertezas acerca do seu futuro. Mas, para entender melhor a situação, como chegamos até aqui e a forma de lidar com o problema, é preciso voltar um pouco no tempo, olhar para trás e diagnosticar a sua origem, tirar lições que nos sirvam para corrigir os desvios de perspectivas e que nos ajudem a traçar um plano estratégico capaz de corrigir a rota. O que vencemos hoje não é nada mais do que uma tragédia anunciada. Apesar dos alertas e das medidas administrativas e judiciais da oposição, que na ocasião não integrava o corpo eleito do Conselho Deliberativo, e também das recomendações de parte do corpo de beneméritos, o que se viu foi a consciente, indecente opção de se promover um verdadeiro, obscuro e irresponsável atropelo na constituição da SAF e da venda do seu controle acionário a terceiro, no caso ao que hoje denominam de esquema 777. Tudo isso naquele que, talvez, tenha sido, até aqui, o maior momento de fragilidade institucional do Vasco, causado justamente por aqueles que conduziam o negócio sob evidente conflito de interesse. Então, assim, ele está falando sobre a gestão Jorge Salgado aqui, nesse momento do texto, e sobre o processo de venda há 2 anos atrás. E prossegue. O desafio é grande, mas não maior do que a grandeza do Vasco, que tem chance de transformá-lo em oportunidade para corrigir a rota e os rumos de seu futebol em prol do vascaíno. Nesta direção não há mais tempo e ambiente para seguir repetindo os erros do passado recente que trouxeram o Vasco a essa armadilha, tal como parecer insistir a gestão atual, ao lidar com o problema revelia dos poderes e dos associados do clube. É preciso mais do que nunca dar transparência e conhecimento de que foi feito para os vascaínos possam, cientes e conscientes, tomar a decisão quanto ao melhor caminho. Somente a partir da avaliação concreta do problema será possível encontrar a solução e eliminar ou mitigar os riscos envolvidos. Não há como admitir mais obscuridade e atropelos a pretextos de urgências em corrigir os erros. Então, um texto muito claro, muito legal de Leonardo Rodrigues, que explica exatamente sobre isso. Há uma insegurança jurídica? Ok. Mas o melhor feito foi feito, que era entrar na justiça e, o quanto antes, tirar completamente o poder e o controle desse grupo norte-americano do Vasco. E Rodrigo Capello, um especialista em finanças do futebol brasileiro, ao Sport TV, falou exatamente sobre essa tal da insegurança jurídica e o quanto isso é preocupante. Então, para fechar o vídeo, dê uma olhada nas palavras de Rodrigo Capello sobre esse atual momento do Vasco da Gama na procura por um novo investidor no mercado. Tem duas questões que não são excludentes, para que o torcedor entenda também a minha posição aqui. Uma é, a 777, ela faz uma má gestão no Vasco? Minha opinião pessoal, faz. Trocou de CEO 2 vezes, trocou de diretor de futebol 3 vezes, tem resultados dentro de campo que são pífios.
A temporada passada foi péssima, a temporada atual está ruim. Se relaciona muito mal com o Pedrinho na associação. Então, a minha avaliação sobre a gestão do futebol administrativa da SAF é negativa. Outra coisa é, a 777, ela é culpada sobre a acusação de fraude que ela sofre nos Estados Unidos? Ainda não dá para dizer. Ela é acusada de fraude. Ela precisa ser investigada, ela precisa ser condenada. E isso é um trâmite legal que ainda não foi cumprido. Tudo que a gente sabe sobre 777 são acusações e são desconfianças que são levantadas em reportagens estrangeiras. Por mais que eu confie na imprensa, até porque faço parte da imprensa, e os veículos que acusam e que reportam são veículos sérios, Washington Post, Financial Times, está ainda num estágio muito preliminar para você conseguir pegar essas reportagens, embasar numa decisão judicial e tirar o controle da 777. Então, a minha avaliação pessoal é de que, embora tenha desconfianças, embora a gestão seja ruim, é muito pouco para tirar o ativo da 777. Eu estou aqui criticando o juiz, atacando o judiciário? Não. Eu estou dando a minha opinião pessoal, respondendo a sua pergunta. A sua segunda pergunta é sobre a incerteza jurídica, e nessa eu digo com toda a convicção. O que está sendo feito, tanto na petição que fez a associação, quanto na decisão judicial, coloca uma insegurança jurídica tremenda, tremenda, para as SAFs do Rio de Janeiro. E todos os 4 clubes do Rio de Janeiro estão envolvidos com SAF, todos. O Botafogo já é SAF, o Fluminense está construindo uma SAF neste momento com o BTG, o Flamengo está construindo uma SAF neste momento, Rodolfo Landim já falou sobre isso publicamente. Só para ficar no Rio de Janeiro. Fora ainda tem o Bahia, o Curitiba, o Cruzeiro, o América de Natal. Tem muitos clubes que pretendem abrir SAF. E quando tem uma decisão como essa, ela acrescenta insegurança jurídica e neste momento, eu estou em contato com muita gente, todos os intermediários, todos os investidores, pessoas que gostariam de entrar e investir no futebol brasileiro estão em pânico, porque eles sabem que amanhã ou depois, uma canetada de um juiz pode tirar o investimento deles. Isso acrescentou muita insegurança e isso é péssimo para o futebol brasileiro. Torcedor vascaíno, então é sobre isso, né? Quero saber aí a sua opinião. O que você acha sobre esse atual momento do Vasco? Te preocupa? Vai dar certo? Tá com dúvidas sobre o futuro? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Gente, fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo apenas, né, deste sabadão. E já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante. Muita informação, muita novidade e, acima de tudo, é claro, muita vascainidade. Se inscrevam, compartilhem e, como a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaínas.